Se clicaste neste vídeo, há uma grande probabilidade de ou já saberes tocar violino, já estás a aprender, ou então estás a começar a pensar em aprender violino. De qualquer das formas, não há nada melhor, nada que nos motive mais do que sabermos alguns factos, algumas curiosidades sobre este instrumento. Pode ser aquele empurrãozinho para finalmente pegares no violino e começares a aprender. Portanto, hoje vamos falar sobre 4 curiosidades interessantes sobre o violino. Fica por aí. Olá, meu nome é Guilherme Franco e seja muito bem-vindo ao canal da Gitana. Antes de continuarmos, deixa já aquele teu like que nos aquece tanto o coração e não te esqueças de subscrever o canal para estares a par de todas as novidades. Tal como te disse, hoje trago-te 4 curiosidades sobre o violino. E vamos utilizar aqui o Yamaha V5 SA, um violino que já foi falado aqui no canal, um violino que podes encontrar no site da Gitana, para explicar algumas dessas curiosidades. Então, vamos a isso. Então, a primeira curiosidade é que o violino tem 4 cordas. Hoje trago-vos 4 curiosidades e o violino tem 4 cordas. Ok. Se calhar se estás agora a pensar em aprender a tocar, se calhar nem sequer reparaste. Se calhar estás mais habituado a lidar com guitarras, que têm 6 cordas. Se calhar achavas que o violino tinha mais cordas, talvez menos. Mas não, tem exatamente 4 cordas. Isto não significa que todos os violinos tenham 4 cordas. O violino original, se tu fores pesquisar sobre o violino, se tu fores ver a maior parte dos violinos, são instrumentos de 4 cordas. Mas hoje em dia já existem muitas adaptações, muitas modificações ao violino. Já havia violinos, inclusive acústicos, com 5 cordas, já havia violinos elétricos com até 7 cordas, ok? É claro que muda algumas coisas daquilo que é a estrutura do violino, mas continuam a chamar violino. Será que é um violino? Será que é outro tipo de instrumento? O que é que tu achas? Escreve nos comentários. Mas o violino original, aquele que tu vais encontrar na maior parte dos sítios, é um instrumento de 4 cordas. A corda mais grave é a corda Sol, depois nós temos a corda Ré, a corda Lá e a corda Mi. Algo importante a saber sobre as cordas do violino é que são mais frágeis do que, por exemplo, as cordas de uma guitarra. Porquê que eu estou a falar da guitarra? Porque a guitarra é um dos instrumentos mais comuns. Provavelmente, mesmo que não toques guitarra, tens uma guitarra em casa. Há uma grande probabilidade disto ser verdade. Se calhar pertencia aos teus pais, aos teus avós, ao teu primo, não interessa. Muita gente tem guitarras em casa mesmo não tocando. E sim, algumas cordas da guitarra são fininhas, no entanto, é mais provável que partas uma corda do violino do que uma corda da guitarra. Portanto, quando comprares o teu primeiro violino, e quem sabe, pode ser um destes, vais ter que ter cuidado. É preciso tempo para perceberes quais é que são os limites do instrumento, até onde é que podes apertar as cordas, qual é que é a velocidade com que tu vais apertar as cordas, porque não é, mais uma vez, como uma guitarra em que tu apertas, às voltas àquilo e a corda continua a apertar e demora algum tempo até partir. Com um violino não é assim que funciona. Eu até aconselho, apertas um bocadinho, paras, ok? Assim que há um toquezinho, paras, experimentes para ver se a corda mexeu muito, mexeu pouco e depois fazes os ajustes necessários. É um instrumento mais frágil. Mas não deixes que isto te desmotive. Todos os instrumentos têm as suas dificuldades, todos os instrumentos têm as suas fragilidades. Isto é apenas um pormenor. O importante é, gostas do som do violino? Ok, então vai aprender a tocar violino. Porque é isso que te vai fazer feliz. Não vai ser o outro instrumento que é mais fácil afinar, mas que não gostas tanto. É este. Portanto, toca violino. Segunda curiosidade. Quanto tempo é que levamos a aprender a tocar violino? Toda a eternidade. Ok, já vais perceber. Não é que o violino seja impossível de se aprender a tocar. A minha opinião é que qualquer pessoa vai demorar toda a sua vida a aprender tudo o que há para aprender sobre um instrumento. As coisas vão evoluindo, vão sendo desenvolvidas novas técnicas para o violino, vão sendo desenvolvidas novas características que nós podemos adaptar à nossa forma de tocar. Portanto, estamos sempre a aprender. Podemos sempre ser melhores, podemos sempre aperfeiçoar. Portanto, aquela perspectiva de quanto tempo é que eu vou demorar a aprender, vou aprender apenas até X anos, para mim não é uma boa forma de se iniciar a aprendizagem de um instrumento. Deves ser um eterno curioso. Tens que estar sempre à procura de aprender mais e mais sobre o teu instrumento, seja ele violino ou qualquer outro. Portanto, vais demorar toda a tua vida a aprenderes a tocar violino. Esta é a realidade. Mesmo que tu já toques muito bem, tu nunca vais achar que sabes tudo o que há para saber sobre alguma coisa.
neste caso sobre o violino. E se tu realmente achas isso, que já sabes tudo o que há para saber sobre o instrumento, não sabes. Pronto, esta é a resposta que tu não querias ouvir. É a resposta chata. Vais estar sempre a aprender. Ok. Agora, qual é que é a resposta que tu queres ouvir? É quanto tempo é que tu demoras a aprender as bases, não é? Quanto tempo é que tu demoras a conseguir tocar uma música? Quanto tempo é que tu demoras a conseguir ter uma técnica razoável, uma boa qualidade de som? Porque sim, o violino é um instrumento onde não é particularmente fácil termos uma boa qualidade de som, não é como o piano, por exemplo, em que nós carregamos numa tecla e é aquele som, ponto. No violino não, há toda uma questão de equilíbrio no peso que nós colocamos no arco e é mais complexo. Portanto, vamos responder a estas questões. Quanto tempo é que tu demoras a aprender a tocar uma música? A tua primeira música. Quanto tempo é que tem que passar até que tu tenhas a tua primeira música pronta? É assim, se estivermos a falar de uma música de iniciante, uma música simples, pequenininha, uma daquelas músicas mesmo para começar, eu diria que ao final do primeiro mês tu já deves ter essa música pronta. Especialmente se tu tiveres um professor que realmente te pode ajudar nestas coisas, que te pode corrigir quando estás mal, que te possa dizer que estás a pegar mal no arco, que estás a colocar mal os dedos, percebes? Todas estas coisas se complicam e demoram muito mais tempo quando tu não tens orientação, quando tu não tens um professor, alguém que te possa ajudar. Agora, se tens um professor e se é uma música fácil, pequenininha, se calhar até vais conseguir aprender mais do que uma nesse primeiro mês. Quem sabe? E esta é outra coisa, vai depender de cada pessoa. Muito provavelmente eu tenho um ritmo de aprendizagem diferente do teu. E tu terás um ritmo de aprendizagem diferente de outra pessoa. E não há mal nenhum nisso, está tudo certo. É mesmo assim que as coisas funcionam. Por isso é que esta pergunta é tão complexa, é tão difícil de responder. Quanto tempo é que se demora a aprender? Depende de cada pessoa. E mesmo que tenhas aulas com um professor, vai depender também da empatia que esse professor demonstra para contigo. Vai depender da relação que tu tens com esse professor, do à vontade que tens com esse professor. É muito, muito importante existir uma boa relação entre professor e aluno. Se isto não acontece, toda a aprendizagem demora muito mais tempo. Portanto, já sabes que com um professor, ao final do primeiro mês, talvez consigas tocar uma coisa ou outra. Agora, quanto tempo é que tu precisas para teres uma boa qualidade de som, razoável, uma qualidade de som razoável, e também uma técnica razoável? Eu diria que os primeiros 5 anos de aprendizagem de um aluno de violino são dos mais importantes que se pode ter. É aqui que tu tens a fundação da tua técnica. É nestes primeiros 5 anos de violino. Depois destes primeiros 5 anos é aperfeiçoar estas técnicas e aprender as técnicas mais complexas que vêm depois, obviamente. Mas os primeiros 5 anos é onde tu realmente aprendes a tocar violino. É onde tu aprendes a pegar no instrumento, pegar no arco e começares a fazer barulho. E passares desse barulho até música. E são estes primeiros 5 anos, na minha opinião. Mas, mais uma vez, tudo depende de cada pessoa. A terceira curiosidade. Quanto é que pesa um violino? Esta curiosidade é especialmente para aqueles que ainda não têm o seu violino e não fazem a menor ideia quanto é que isto pesa. Simplesmente não sabem. Talvez tenham uma ideia, será que é uma coisa muito leve? Será que é uma coisa muito pesada? Eu já tive experiências muito, muito engraçadas neste sentido. Estar com amigos, ter o violino ao pé e dar-lhes o violino para a mão e eles ficarem completamente espantados com o peso que ele tem. Portanto, vamos fazer aqui uma pesquisa rápida no Google e vamos ver o que é que o Google diz. E depois vamos testar com uma balança, daquelas balanças simples de cozinha, vamos ver o que é que diz. Ok, então uma pesquisa rápida no Google diz que um violino com a queixeira, ou seja, esta pecinha aqui, deverá pesar menos de 400 gramas. Mais ou menos, não é? Porque depois diz também que, às vezes, pode acontecer um violino pesar mais de 500 gramas. Portanto, depende aqui de alguns fatores. Ok, agora pensa, mesmo que seja entre 400 a 500 gramas, realmente é um instrumento leve. E há muita gente que se surpreende neste sentido. Acha que o violino ia ser uma coisa mais pesada. Mas não, o violino é um instrumento bem leve. Normalmente os violinos são mais pesados quando são elétricos, porque tem toda uma parte, lá está, eletrónica, dentro do instrumento que ainda pesa um pouco. Agora, quando o violino é acústico, tem esta caixa aqui, é um instrumento super, super, super levezinho. Tu, quando estás com um violino às costas, não é, dentro da caixa,
A maior parte do peso é a caixa, tu quase não sentes nada. É dos instrumentos de cordas mais leves que tu podes encontrar. Agora, tenho aqui a tal balança, vamos fazer o teste. Acabei agora mesmo de pesar o violino e tem realmente cerca de 400 gramas, tal como é apresentado aqui na internet. Portanto, está tudo certo, é mais ou menos o peso dos violinos e, portanto, tenho a certeza que se nunca pegaste um violino, vais ter essa surpresa de pegar e achar, epá, isto não é nada, isto parece um brinquedo. É um instrumento muito interessante nesse sentido e daí, aquilo que eu estava a dizer, é preciso termos cuidado, é um instrumento frágil. Não é só uma questão das cordas que se partem, não. Todo o instrumento, precisamos ter cuidado. É um instrumento leve, é um instrumento frágil, um instrumento de madeira. Ok? Cuidado, quando comprares o teu primeiro violino, tem muito cuidado com ele. E agora, a quarta e última curiosidade. Como é que é constituído o violino? Qual é que é o nome de cada parte, cada peça do violino? Vamos a isto. Ok, vamos ao óbvio. Temos o tampo superior, ok? Tudo o que tu vês desta parte aqui, não é? Da cara do violino, por assim dizer, é o tampo superior. Temos o tampo inferior, as laterais. Esta pecinha aqui, onde normalmente nós colocamos o nosso queixo / maxilar, não é? É a queixeira, daí o nome, faz sentido. Temos aqui o nosso botão, onde está preso o estandarte, que é esta pecinha aqui que segura as cordas e onde nós temos os microafinadores, outras pecinhas importantes. Seguimos as cordas, que já viste o nome, Sol, Ré, Lá e Mi, e encontramos esta peça super importante, esta pecinha de madeira chamada cavalete. Cavalete, lembra-te daquilo onde nós colocamos as telas para pintar? Cavalete. Ao lado do cavalete nós temos estas duas saídas de som que são os Fs, ou há também quem chame de ouvidos. Dentro do violino, se tu espreitares bem, tens uma pecinha, um cilindrozinho de madeira que nós chamamos de alma. É uma das peças mais importantes do violino. A seguir, esta parte preta, normalmente nós chamamos de espelho ou de escala. Ok? Já ouvi os dois nomes, espelho, escala, deixa ao teu critério. Esta parte aqui, onde nós colocamos a nossa mão, há quem chame de braço, há quem chame de pescoço, e normalmente as pessoas que chamam de pescoço são aquelas que também chamam toda esta secção do violino de cabeça. Pescoço, cabeça. No entanto, esta voltinha que nós temos aqui, este caracol, não é chamado de cabeça, é chamado de voluta. E estas pecinhas pretas que nós temos aqui, para afinar, chamamos de cravelhas, ok? Estas de cá de cima são as cravelhas, estas aqui de baixo são os afinadores. E pronto, basicamente o violino é isto, são estas peças. E claro, depois temos o arco. Temos o parafuso, que serve para apertarmos ou desapertarmos a crina. Temos o talão, que é esta pecinha aqui. E temos depois a vara e a própria crina. Mas atenção, embora estas sejam as peças e as partes do arco, há muito a dizer sobre esta ferramenta. Portanto, vamos fazer um vídeo só sobre o arco. O que é que vocês acham? E é isso, está feito. 4 curiosidades sobre este fantástico instrumento que é o violino. E se queres saber mais, clica nestes vídeos para ver os vídeos que já foram publicados aqui no canal Digitana sobre o violino. E é isso, vejo-te no próximo vídeo.